A dica de filme deste vídeo retrata a Guerra da Bósnia, um dos eventos mais infames da sociedade contemporânea, que ocorreu entre abril de 1992 e dezembro de 1995 na região da atual Bósnia e Herzegovina. A guerra envolveu a Bósnia, a República Federativa da Iugoslávia, transformada futuramente em Sérvia e Montenegro, bem como a Croácia. O conflito envolveu os três grupos étnicos e religiosos da região: os sérvios cristãos ortodoxos, os croatas católicos romanos e os bósnios muçulmanos. É o conflito mais prolongado e violento da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com duração de 1.606 dias. A guerra causou cerca de 200 mil vítimas entre civis e militares e 1.800.000 desalojados. Pelo menos 30% das vítimas civis bósnias eram mulheres e crianças. Em 2008, várias pessoas foram condenadas por crime de guerra pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia. O próprio presidente à época, Slobodan Milošević, foi acusado de crime de guerra, tendo sido preso preventivamente, mas faleceu durante o processo e não recebeu uma sentença definitiva. E para entender melhor essa atrocidade toda, bora falar sobre Quo Vadis Aida. Fala galera, eu sou o Escobar, bem-vindas e bem-vindos ao canal Cine Curadoria Especial, seu canal de análise e dicas de filmes e séries. Antes de falar sobre o filme, já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e meter o dedão no like. Quo Vadis Aida, longa de 2021, é dirigido por Jasmila Quo Vadis Aida, longa de 2021, é dirigida por Jasmila Izbanić, tendo no elenco Jasna Duricic e Izudin Bajrović e Boris Isakov. O enredo gira em torno da história de Aida, interpretada por Jasna Duricic, uma professora da cidade de Srebrenica, que trabalha como tradutora para uma equipe de manutenção de paz da ONU durante a Guerra da Bósnia. Após a invasão sérvia na cidade de Srebrenica, realizada após o descumprimento de um ultimato das forças de segurança da ONU, Aida está em um acampamento das Nações Unidas onde seu marido e seus dois filhos estão retidos junto de milhares de cidadãos bósnios. Além deles, milhares de outros cidadãos bósnios ficaram de fora do acampamento, totalmente vulneráveis aos ataques dos sérvios. Aida, exercendo sua função de tradutora das mensagens dos militares holandeses para a população bósnia, se vê em situações extremamente desconfortáveis quando tem que passar algumas mensagens, principalmente promessas que tanto ela quanto os militares da ONU sabem que não serão concretizadas. A atuação de Jasna é primorosa e ela consegue passar exatamente todas as aflições e preocupações distintas que surgem em detrimento das várias funções e papéis sociais que a Aida exerce nessa situação. Ora como esposa e mãe que busca salvar os seus familiares, ora como tradutora daquela base da ONU, ora como cidadã bósnia. O filme escancara os erros e omissões da comunidade internacional e das forças de segurança da ONU, comandadas no caso por militares holandeses, da condução de um conflito que, em plena Europa do final do século XX, cometeu um dos maiores genocídios da história contemporânea. Chega a ser surreal como que a escalada de violência ocorreu debaixo do nariz do centro do poder mundial, sem que nenhum organismo internacional ou nacional pudesse responder de forma minimamente satisfatória. O longa foi indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2021 e, apesar de não ter vencido, certamente entrará para o hall dos melhores filmes deste ano. Pessoal, esse filme é um dos mais emocionantes dos últimos tempos e joga luz em um tema pouco explorado nas produções cinematográficas. É importante dizer que a diretora Jasmila Izbanić era uma adolescente de 17 anos em 92, quando sua cidade natal, Sarajevo, foi alvo de um cerco realizado pelas forças sérvias, tendo se tornado o cerco mais duradouro da história recente. Por isso, a cineasta consegue passar a percepção pessoal desse horrendo conflito que gerou um dos maiores genocídios da atualidade, fazendo com que o filme se torne obrigatório para quem deseja conhecer um pouco mais sobre aquela triste realidade. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários as impressões sobre o filme Quo Vadis Aida, além de eventuais sugestões de temas para os próximos vídeos. Até a próxima sessão e valeu!